O preço das casas continua a ser uma das grandes preocupações dos portugueses. A pandemia fez com que algumas decisões fossem adiadas, mas o mercado começou a mexer, embora lentamente. Alda Martins, muito bom dia. Com que cenário nos deparamos agora e quais as perspectivas até ao final do ano? Olá, bom dia, Patrícia. O cenário continua a não ser muito animador, nem para quem quer comprar casa, nem para quem quer arrendar. As descidas em algumas situações são ligeiras, mas de facto não o suficiente para dizermos, acredito eu, que estamos perante uma descida considerável dos preços das casas depois do estado de emergência. Mas para nos falar deste tema, Hugo Silva é especialista em mercado imobiliário. Hugo, muito bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. De facto, tem-se escrito muito desde o estado de emergência sobre o preço das casas, até porque houve pessoas que adiaram a sua mudança de casa, mas não há assim uma tendência que se possa dizer evidente. Não. Mais uma vez, bom dia, Alda. É verdade, nós na última vez que tínhamos conversado sobre os preços, foi uma semana exatamente antes da pandemia, e nós falávamos do que é que iria ser e se iríamos entrar em confinamento ou não. E isso gerou muito medo, e durante estes últimos 3 ou 4 meses realmente houve muita especulação sobre como é que o mercado imobiliário iria evoluir, como é que as coisas iriam acontecer. E quase foi generalizado que os preços iriam baixar, especialmente nos preços de venda dos imóveis. E isso, ao longo dos meses, curiosamente, não veio a acontecer, bem pelo contrário. Porquê é que não aconteceu? Não aconteceu a sua porque opinião? durante a pandemia, exatamente, e mesmo durante o confinamento, as pessoas acabaram por optar muito do seu tempo para pesquisar casas e enviar pedidos de informação, e isso aumentou a procura para os imóveis. Porquê é que não aumentou? Porque quem quer vender, ou quem precisava de vender, exatamente, quem queria vender não colocou o imóvel à venda. Por diversas razões, por causa das moratórias ou porque achou que era perigoso, nesta altura, colocar o seu imóvel à venda para que as pessoas pudessem ou não entrar dentro do imóvel, e isso gerou algum medo. Até porque o modo de nos relacionarmos com os bancos e com o notariado, todos os serviços que são necessários para depois concluir um negócio desses, também ficaram parados, literalmente, em muitos casos. As conservatórias, por exemplo, fecharam. Ou em stand-by. As conservatórias fecharam por completo e isso gerou um medo. Agora, o que é que aconteceu no mercado e na economia? Quando diminui a oferta e a procura se mantém, os preços sobem. E aquilo que nós vimos na generalidade dos casos foi exatamente isso. Menos oferta, muito menos oferta no mercado, porque as pessoas estavam com medo, e quem queria comprar, apesar de ser menos do que aquilo que estava antes da pandemia, mas manteve-se estável, digamos assim, então os preços até subiram. Vamos só ver aqui alguns exemplos, nomeadamente o Hugo fez aqui um retrato de casas não só em torno da grande cidade de Lisboa e também do Porto, mas nós escolhemos aqui o exemplo da Amadora, para começar, Vila Nova de Gaia e Almada, porque têm sido zonas onde as pessoas têm procurado muitas casas. E conseguimos ver aqui, estes são os valores que se verificavam entre janeiro e março. Exato. Para um T3. Porquê é que escolheu um T3 já agora? Eu escolho sempre, normalmente, os T3 como exemplo, porque é aquilo que, na zona periférica de Lisboa... A média das famílias exatamente, acabam por andar mais procura do T3, porque é para morar, são zonas normalmente familiares, onde a procura pelo T3 e também o número de oferta é sempre inferior. E então existe essa subida de valores nestas zonas. E agora, na comparação depois do estado, aliás, durante o estado de emergência, podemos ver a comparação exatamente para o mesmo imóvel, confirma-se aquilo que o Hugo estava a dizer, com os valores a subirem. Não está ali Vila Nova de Gaia, porque aí nesse caso não houve uma variação? Exatamente. Porque já tinha subido muito antes, não é? Sim, a zona de Gaia tinha vindo a subir muito. E também eu penso que isso, não tenho dados estatísticos sobre isso, mas eu acho que também o Porto foi a grande zona na altura do confinamento, em que esteve praticamente, houve muito mais controle. E então Gaia praticamente não teve essa oscilação de preço. Mas todos os outros na periferia aumentaram o preço, como se pode ver nesses números. Exato, nós escolhemos dizer também que tinha aqui os valores para a Expa e para as avenidas novas. Curiosamente, o preço nas avenidas novas a descer. Não estava aqui, mas esse preço desceu, de facto. É verdade. E porquê? Porque Lisboa e Lisboa Centro e Lisboa Porto aconteceu o tal fenómeno que era, como havia muita procura de estrangeiro, havia o alojamento local, os preços estavam a subir muito e nos últimos 4 anos estavam a subir muito. Como parou essa procura, especialmente dos estrangeiros, porque não podem vir cá a ver os imóveis,
O preço teve que baixar porque o português, digamos assim, de saldo médio, não consegue comprar uma casa. Por isso é que os preços na periferia, que não avenidas novas, estão assim. Claro. Já agora pedia só que voltassem ao gráfico anterior, que era aquele que fazia a comparação com o mesmo período do ano passado, Exatamente. para tentarmos só ver aqui, de facto, também se verifica uma subida. As subidas mantêm-se exatamente... Este mesmo. As subidas para comprar mantêm-se exatamente no mesmo sentido que vinham antes da pandemia. Eu até acho que até subiram ligeiramente mais por outra razão. É porque o número de transações imobiliárias também diminuiu muito. Ou seja, eu não tenho os dados estatísticos para isso, mas se calhar diminuiu 35% o número de imóveis vendidos. E muito rapidamente, só para terminar, o último gráfico tem a ver com as casas para arrendar, porque de facto também há uma grande procura, mas também se verificam que as variações não foram assim tão significativas, não é? As variações do arrendamento aconteceram primeiro por... Estes dois exemplos são notórios. Algumas razões. Primeira razão, o alojamento acabou, o alojamento local acabou, não acabou, acabou momentaneamente, como é óbvio, mas parou, e como parou, quem tinha os imóveis teve que os rentabilizar, teve que os colocar no mercado de arrendamento. Isso forçou que o arrendamento, sim, está a baixar. E os dados, por exemplo, em Lisboa, se eu não me engano, são muito mais, dava cerca de 25% de redução do valor médio do arrendamento a baixar no centro de Lisboa. E os arrendamentos realmente baixaram exatamente por isto, pela oferta que o alojamento local deixou de ter. Os proprietários do alojamento local tiveram que fazer alguma coisa para ter alguma rentabilidade e colocaram no mercado tradicional. Ao colocar, tiveram que baixar preço. Portanto, não é expectável que estas descidas que vemos aqui continuem até final do ano, não é? Se o alojamento voltar, é capaz de voltar aos valores anteriores. Se mantiver estes condicionamentos todos, eu acredito que até ao final do ano o arrendamento vai continuar a baixar. Vamos voltar com certeza a este tema e a mais dados que formos tendo, entretanto, também com o desconfinamento e também com outros serviços que se vão abrindo e que vão acelerando todos estes processos que estávamos aqui a falar. Obrigada pelos dados, pelos esclarecimentos. Pode deixar dúvidas sobre este tema ou outros em economia24@tvi.pt. Voltamos na quarta-feira com outro tema. Também nos pode ver no site da TVI 24 e também no Instagram. Até lá, tenham uma boa segunda-feira.